Olá galera, tudo bem? Nessa segunda aula eu vou explicar um pouquinho sobre variáveis, o que é uma variável, quais são os tipos de dados e no final fazer um programa bem simplesinho só para a gente ver funcionando. Bom, o que é uma variável? Variável é um espaço que eu separo na memória do meu computador para receber algum dado, alguma informação. Então, por exemplo, se eu quero armazenar um número inteiro, eu preciso falar para o computador que eu vou armazenar um inteiro e ele vai deixar lá separado um espaçozinho pronto para receber um número. Então eu posso armazenar lá o 10, 20, 30, qualquer outro número que seja. No Java e na maioria das linguagens de programação, tem os tipos primitivos, que são tipos de dados que já estão lá na linguagem, já existem, estão lá só esperando para você ir lá e manipular os dados e fazer o uso. Quais são esses tipos de dados? Eu separei aqui essa tabela da DIO, depois eu vou colocar na apostila e referenciar certinho, que mostra todos os tipos primitivos do Java. Aqui você pode perceber, por exemplo, para inteiro, eu posso ter 4 tipos primitivos diferentes, que é o byte, o short, o int e o long. Por que isso acontece? É basicamente referente ao tamanho. Por exemplo, o byte, o menor número que eu posso ter dentro dele é o menos 128 e o maior é 127. Se eu tentar colocar o número 150 dentro de uma variável do tipo byte, não vai dar certo. Para isso, tenho os outros tipos. Então, conforme eu for querendo um número maior, eu vou definindo aqui o nome e o tipo primitivo que eu quero. A gente costuma usar mais o int, mas para aplicações maiores é sempre bom a gente se atentar aqui ao tipo que a gente vai usar, até porque conforme vai aumentando o tamanho, vai gastando mais bits da minha memória. Então, é importante eu alocar apenas o tamanho necessário. Não faz sentido eu colocar um long, por exemplo, se eu for armazenar um número muito pequeno. Então, o byte é melhor para isso. Agora, referente a ponto flutuante, que seriam os números quebrados. Por exemplo, 1.5, 24,3 e assim por diante. Eu tenho o tipo float e o tipo double. A gente costuma usar mais o double, mas é bom conhecer os dois também. Tem a mesma questão do tamanho. Quanto mais cabe, mais ele vai gastar da minha memória. Para armazenar caracteres, eu tenho o tipo char. Então, eu vou armazenar, por exemplo, a letra A ou B, C, qualquer caractere do computador, vou conseguir armazenar apenas um, aqui conforme o exemplo. E o tipo booleano, ele vai sempre armazenar como false ou como true. Beleza. O tipo booleano, ele basicamente só serve para isso mesmo, salvar verdadeiro ou falso. Então, se eu precisar, eu tenho esse tipo já no Java. Além dos tipos primitivos, a gente costuma usar bastante um tipo que não é primitivo, tipo de dado, que é a string, que está aqui na apostila. Esse tipo string, ele na verdade é uma classe, ele não veio já com Java, mas ele está lá disponível, a gente consegue usar normalmente. Bom, é bom a gente conhecer que a gente vai usar bastante esse daqui. Ele serve para armazenar textos. É basicamente isso, não precisa aprofundar tanto, depois mais para frente eu vou explicar um pouco melhor o que são classes. Mas esse aqui, ele não é dos primitivos, a gente usa para texto. Beleza, agora eu vou mostrar aqui um exemplozinho mais prático. Vou criar aqui, dar um botão direito, New Java Class. Vou criar com o nome da minha classe variáveis, lembrando que a primeira letra é sempre maiúscula. E aqui eu vou dar um main para a gente criar o método main, que é tudo que eu vou rodar no meu programa. Beleza, então eu vou criar aqui 3 variáveis de início. Vou criar a variável string. Tá vendo? Ela é do pacote JavaLang. Ela não é primitivo. Mas aqui é só clicar, dar um Enter, string, nome. Perfeito. Aqui vejam que eu coloquei o tipo da minha variável, que é string, e o nome que eu quero dar para ela. Aqui eu coloquei nome e fechei com ponto e vírgula. A gente sempre fecha com ponto e vírgula os comandos. Agora eu vou criar uma variável do tipo inteiro. Então ela é int. E vou dar o nome dela, que vai ser idade. E vou criar uma outra variável do tipo double. E o nome dela vai ser altura. Opa, altura. Ponto e vírgula. Beleza, agora eu posso atribuir informações para essas variáveis que eu criei. O espaço na memória já está reservado, agora é só eu atribuir o valor. Então, por exemplo, para nome, eu vou colocar igual, que é o símbolo de atribuição. Nome vai ser igual Mariana.
por ser um texto, eu tenho que colocar entre aspas. Então, agora a minha string nome tem esse valor. Idade. Eu vou colocar aqui idade igual 26, ponto e vírgula. E altura, vou colocar igual a 1,64, ponto e vírgula. Nos números quebrados, eu tenho sempre que colocar ponto, tá? A gente não utiliza vírgula. Aí agora as minhas variáveis já têm os valores. E eu posso vir aqui e dar um system.out.println para exibir essas informações, para eu ver se está certinho. Então, eu posso colocar aqui dentro do println, eu posso colocar a própria variável. Vou dar mais 2 aqui, idade, e mais um system.out.print com a altura, para eu ver essas informações sendo exibidas. Só aguardar ele carregar. Pronto, vejam aqui que ele imprimiu no meu console as variáveis que eu coloquei. Agora, por que chama variável? Porque esse valor, ele não é fixo, então eu posso alterar no decorrer do meu programa. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu imprimi essas informações, mas vamos supor que eu queira mudar a idade. Agora a idade não é mais 26, a idade vai ser 45. Veja que eu alterei aqui, não tem problema eu mudar. Eu vou copiar esse system out que eu dei aqui e eu vou colar aqui de novo, para vocês verem. Vou dar um rodar aqui de novo. Veja, é a mesma variável idade, ela é a mesma, mas imprimiu 45. Por quê? Porque aqui a idade valia 26, ele foi lá e imprimiu 26. Depois o sistema viu aqui que mudou e a variável foi alterada lá na minha memória. E quando eu imprimi esse valor 45, o valor atualizado. Então, as variáveis elas estão sempre mudando, você pode alterar ao longo do seu sistema. Bom, um outro ponto importante aqui sobre as variáveis que eu preciso comentar é sobre a nomenclatura. Então, sempre que eu for ter uma nova variável, eu vou colocar aqui o tipo de dado dela. Agora, eu vou colocar, por exemplo, boolean, só para exemplificar o tipo de nome. Eu tenho que começar a minha variável sempre com letra minúscula. Então, por exemplo, verdadeiro. Esse aqui é o nome, tem que começar com letra minúscula. Ah, mas se eu tenho mais de uma palavra, eu posso colocar verdadeiro, falso, seguindo o padrão camel case. Começa com a primeira letra minúscula e a próxima palavra letra maiúscula. E assim por diante. Eu também posso começar a minha nomenclatura com underline, se eu quiser. Mas eu não posso começar com um caractere especial. Por exemplo, hashtag verdadeiro, isso aqui eu não posso fazer. Não pode até ver que dá erro aqui. Então, sempre que eu for fazer a nomenclatura, letra minúscula, seguindo o padrão camel case. Por exemplo, se fosse uma variável, deixa eu colocar string aqui de novo, eu quero armazenar um nome completo. Eu posso colocar nome completo, sempre seguindo essa estrutura, certo? Não posso colocar aqui assim, porque aqui já é a forma para nomenclatura de classes. Sempre dessa forma. Ah, também é importante sempre garantir que o nome da sua variável é um nome claro. Então, por exemplo, aqui, nome completo, eu sei que é uma variável que vai armazenar o nome completo. Agora, se eu viesse aqui e colocasse, por exemplo, n pode ser qualquer coisa, pode ser um número, qualquer coisa, eu não ia saber. Então, é sempre importante a gente deixar claro para quem depois vai programar depois da gente, ou vai utilizar o sistema, saber do que é aquela variável. Beleza, sobre as variáveis é basicamente isso, mas eu queria comentar também sobre as constantes. Então, se eu quero armazenar um espaço na memória que não vai poder ser alterado, por exemplo, eu quero que o valor de π, deixa eu colocar aqui uma variável π, recebendo 3.14, e durante a execução do programa, eu não quero que em nenhum momento o valor mude, não seja para outro. Por exemplo, se eu quiser mudar para 45, eu não vou conseguir. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, aqui na frente eu vou colocar final. Final significa que eu não vou poder alterar depois essa variável. Double, que é o tipo, e o nome. Só que o nome das constantes, para diferenciar, eu sempre coloco em letra maiúscula. Então, aqui π ficaria desta forma. Agora, aqui embaixo, vamos supor que eu queira trocar esse valor de π que eu acabei de declarar. π
vai receber agora o valor de 25, por exemplo. Veja que ele não deixa. Ele vai aparecer aqui um erro falando que a variável pi é final. Esse final aqui significa que eu não vou poder alterar depois. Então, é basicamente isso que eu queria passar sobre variáveis. Esse comentário rapidinho aqui sobre constantes. E qualquer dúvida, qualquer coisa, podem deixar no comentário para eu ver, para poder ajudar, qualquer coisa. E também vocês podem consultar tudo isso aqui, ó, na apostila. Já tá aqui certinho, depois eu só vou incluir aquela tabela que eu comentei. Aqui tem o link da Oracle também, com os tipos de dados. E tem também um exemplozinho básico que eu fiz aqui. E é isso, galera. Muito obrigada. Até a próxima.